Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, é claro, tudo sobre o São Paulo para a final da Supercopa da Copa do Brasil, CT, Mineirão e muito mais. Então, vamos perder tempo não e vambora pro vídeo. Sport Center, esse dia a mais do São Paulo foi gasto com uma folga, Bruno. Ontem os jogadores folgaram depois da vitória no Majestoso, quebrando o tabu na última terça-feira na arena do rival. Então esse dia a mais que o Abel reclamou, o São Paulo usou para descansar. Começou hoje cedo para valer, a exemplo do Palmeiras, a preparação para esse choque rei no Mineirão, valendo a Supercopa do Rei no próximo domingo às 4 da tarde. De cara, eu já vou te adiantar, Bruno, e ao fã de esportes, que 2 jogadores serão desfalques do São Paulo. O Igor Vinícius, que se contundiu contra a Portuguesa, lembrando que ele quase não jogou no ano passado, voltou contra a Lusa, teve ali uma lesão pequena muscular, um edema, mas não reúne condições para atuar no final de semana, embora ainda tenhamos 2 trabalhos aqui no CT. E o Rodrigo Nestor, isso todos já sabiam, afinal de contas o Nestor teve uma grave lesão no ano passado, ele que foi o herói da Copa do Brasil, então o Rodrigo Nestor só tem previsão de volta para o começo de abril, está fora de todo o Paulistão e também desta decisão e provavelmente até do começo da Copa Libertadores da América. Dito isso, a chance é grande do São Paulo ter todo mundo. O restante, inclusive o Rames Rodrigues, que está em fase final de um trabalho de cronograma que foi elaborado pela ex-comissão técnica e que teve prosseguimento com a comissão do Carpini. Ele ficou de fora dos 4 primeiros jogos, mas existe sim a possibilidade dele viajar e pelo menos ficar no banco no jogo do final de semana. Lembrando que uma das mágoas do Rames Rodrigues nesse curto período no São Paulo é não ter entrado em nenhuma das 2 partidas contra o Flamengo na decisão da Copa do Brasil do ano passado. Esse ano ele ganhou esse cronograma especial em meio a muitas especulações de sua saída. O presidente Júlio Casares na terça-feira foi enfático ao afirmar que não há nenhuma proposta nem do representante do atleta, nem de nenhum time pelo Rames Rodrigues e que ele continua no São Paulo e será aproveitado conforme a vontade da comissão técnica, que a diretoria não entra no trabalho da comissão técnica. O Carpini conversou muito com o Rames Rodrigues, pelo que a gente sabe, falou que ele precisa se adequar principalmente no quesito físico e de entrega em jogo ao seu sistema de sua filosofia técnica, tática, e por isso vamos ver se o Rames Rodrigues voltando agora, com esse trabalho especial fisicamente num estágio melhor, ele consegue entregar aquilo que a comissão técnica espera para a sequência da competição. O Rafinha, que jogou meio tempo contra a equipe do Corinthians, era o planejado, está à disposição, e o Lucas, que deu um susto no começo da partida, saiu da arena do rival dizendo o seguinte: tudo bem, também só ia jogar 45 minutos e vou para a final contra o Palmeiras na Supercopa. Então a gente tem chance do São Paulo ter, exceção feita ao Nestor, que seria titular, e ao Igor, que brigaria pela vaga com o Rafinha, um time titular absoluto contra o Palmeiras neste final de semana. Vamos esperar os 2 estádio para mostrar para vocês como que tá essa preparação. O estádio está sendo ajustado, né? Uma limpeza nas cadeiras. O pessoal agora há pouco saiu para almoçar, mas está rolando aqui uma limpeza nas cadeiras. O gramado também ficando no jeito para o jogo de domingo entre São Paulo e Palmeiras, né? E o gramado, que é um tema de muita discussão, tá muito bom aqui no Mineirão, viu, Tiras? O gramado impecável, um tapete bem bonito, bem cuidado, né? A CBF deu uma atenção especial a esse tema que é muito importante no futebol, né? A gente tem acompanhado longas discussões sobre isso, grama sintética, grama natural. Aqui no estádio do Mineirão a grama é natural e está muito boa para o jogo desse domingo entre São Paulo e Palmeiras, a decisão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, perdão, que vai acontecer com uma promessa de casa cheia. Tava conversando com o pessoal aqui da administração do Mineirão para tentar uma informação sobre isso. Ainda não tem uma prévia de ingressos vendidos, mas eles me prometeram que hoje mais tarde, no mais tardar amanhã, na hora do almoço, a gente vai ter uma prévia de quantos ingressos foram vendidos. Mas pelo que me falaram por aqui, a expectativa é de casa muito cheia, mais de 50 mil pessoas acompanhando essa decisão entre Palmeiras e São Paulo que vai acontecer por aqui. Uma palhinha só sobre essa questão aí do Abel, né? Acho que ele tem razão. O Carpini tem uma amostragem muito pequena, né? Como treinador, fez um ano espetacular em 2023 com o trabalho no Água Santa e o acesso com o Juventude, pegou na zona do rebaixamento e terminou vice-campeão, enquanto o Abel tem uma amostragem muito maior, né? São 3 anos à frente do Palmeiras, muitos títulos, muitos confrontos contra o São Paulo e muitas formas de jogar diferentes também, né? Eu acho que esse é um tema legal pra gente olhar para esse jogo, as possibilidades aí de escalação, de formação do Palmeiras, se com 3 zagueiros de fato, 3 zagueiros sendo um deles o Marcos Rocha,
Rocha, vai o Aníbal, vai o Richard Rios. Acho que o Palmeiras também tem, até para devolver para vocês, mais possibilidades de surpresas do ponto de vista de escalação do que o São Paulo, né? Que deve ter um time mais previsível, no sentido da escalação, é claro, e parecido com aquele que jogou contra o Corinthians na terça-feira. Não sei o que vocês acham sobre isso. Enquanto você falava, o Arnaldo fazia não. Que nem quando você é criança, quando tem um menino que tem 1 ano, fala não, e a criança faz assim, não. É o Arnaldo falando, não concorda, né, Arnaldo? Não por alguns aspectos. Eu acho que Vamos ouvir então, Arnaldo, sobre isso. Vamos lá, Raí. Prazer te ver aí nesse palco maravilhoso, nesse gramado maravilhoso, nesse estádio maravilhoso. Aguardo os amigos aqui, hein, é o palco do favoritaço, não é por nada, não. Tem bastante Eu tava coisa, lá. tem bastante história aí. Eu acho que o Abel, da semana, na coletiva, nas escolhas, na escalação, no banco de reservas, deu a pista do time titular que ele deve colocar em campo, o que não quer dizer que a gente vai, sabendo os 11, vai saber exatamente se o Palmeiras vai jogar com linha de 3, linha de 4. O time dele é bem versátil nesse aspecto. E, como a gente discutia aqui no pós-Corinthians e São Paulo, muita gente no São Paulo, da comissão técnica inclusive, tabu à parte, vitória maravilhosa à parte, etc e tal, entende que aquilo não funcionou muito bem, pensando num adversário muito mais estruturado e forte como o Palmeiras. Então eu acho, até por conta dessa situação do Carpini ser mais, hoje, claro, imprevisível, você não sabe, ele escalou 4 times diferentes na temporada, também por necessidade. Eu acho que o São Paulo não vai do mesmo jeito que jogou contra o Corinthians. A escalação do começo ao fim. O São Paulo tem, aí que o Abel tem razão. O São Paulo tem um dia mais de treino, né? O São Paulo está treinando nesse momento, depois de ter folgado na quarta-feira. E vai ter 2 treinos de fato. O de quinta e o de sexta, para talvez pensar numa possibilidade. E é aquilo, o Tironi sempre fala sobre isso. Para o Carpini, dar uma cartada na escalação para surpreender o Palmeiras pode ter 2 consequências, né? Ele ser, se tudo der certo, catapultado, olha aí, os caras surpreendeu o Abel, ou ele, como é que você vai mudar o time, ou por que você vai mudar o time que quebrou o tabu contra o Corinthians? E mudar o time que quebrou o tabu contra o Corinthians significa barrar, talvez, alguns jogadores grandões. Isso é muito desafiador para o Carpini, porque acho que taticamente faz sentido a mudança, mas em termos de administração de grupo, pensar no que o torcedor vai falar tal, tudo isso está em jogo, num primeiro jogo decisivo na carreira do Carpini. Vejo no São Paulo, do Carpini, além de tudo, a gente tem que levar em consideração o seguinte, o lado esquerdo do São Paulo, Dorival, saiu. Os 3 do lado esquerdo. O Beraldo, o Caio e o Nestor. Os 3 saíram do time, os 3 canhotos. O lado direito está igualzinho. Rafinha, Arboleda, Alisson e Rato. Ali está sincronizado. E o Rafinha, se a gente pegar, a gente pode pegar os confrontos contra jogadores e times grandes e os confrontos contra o Palmeiras especificamente. Contra jogadores e times grandes, ele sempre foi bem. Ele ia bem contra o William, Corinthians, contra o Bruno Henrique nas 2 finais, porque é um jogador muito experiente. Agora, nos confrontos contra o Palmeiras nunca ganhou pelo lado direito. Lado direito da defesa do São Paulo. Sempre ganhou pelo lado esquerdo. O Rafinha, aliás, brilhou contra o Palmeiras, fez gol, né, inclusive. E o Rafinha só era expulso sempre quando o jogo já estava 3-4-0. Quando o time já estava, você falou do gol na frente. Isso faz uma diferença gigante. Mas quem sofreu o gol era o outro lado da defesa do São Paulo. Então é o lado do Lucas. É ali que o Palmeiras joga. Pelo lado esquerdo, com Piquerez, Rony, Dudu, o Palmeiras não ganhou o jogo, São Paulo. O Palmeiras só torceu a faca. O lado esquerdo do Palmeiras serve para dar amplitude para o jogo. Então. Que é para fazer a defesa balançar. O lado direito do São Paulo é o mesmo do ano passado. Isso você conhece pelo olhar. Então, você conhece pelo olhar. Mas hoje, nesse momento, 5º jogo da temporada, fisicamente, como eles estão? Sim, o Rafinha fez o primeiro jogo dele contra o Corinthians. Ele só jogou porque o Igor Vinícius está machucado. Mas o Moreira vem de uma cirurgia no joelho, não é garantia nenhuma. Né? Então, assim, eu imagino que aí tenha mais... Mas eu achei que fisicamente ele entrou muito bem no clássico. Ele entrou bem no jogo, ele é um bom jogador inteligente e tal, mas ele ainda, né, é o 3º jogo depois da cirurgia. Então, assim, não é simples, mas acho que ali ele não arriscaria uma troca na direita. De início, é mais fácil ele arriscar uma troca na esquerda. Para proteger onde o São Paulo normalmente perde os jogos. Isso se ele assistiu... Não, eu assisti todos o São Paulo e Palmeiras. Eu acho que, não sei se ele assistiu todos o São Paulo e Palmeiras. O Vicente Freitas aqui fala, meus caros, o programa é bom. Obrigado. Obrigado.
O São Paulo vai jogar no arroz com feijão e um Caleri no ataque. 4-4-2, básico. E jogar como os times jogam no Allianz contra o Palmeiras. Simples assim. 4-4-2 acho improvável. O que você acha, Raí? Acho difícil. Acho muito difícil que ele mude a formação nesse sentido também, né? É que o 4-4-2, ele pode ser executado com várias peças, né? Eu acho um pouco vago, de verdade, essa discussão de 4-4-2, 4-3-3. Depende de quem vai fazer a função, de qual jogador vai ser escalado em qual setor. Por exemplo, um 4-4-2 pode ter o Lucas na ponta esquerda e pode ter o Ferreirinha na ponta esquerda. E pode ter o Galopo na ponta esquerda, que são jogadores que fazem funções muito diferentes. Então, eu não gosto de me prender muito, como disse Abel Ferreira na coletiva do domingo, contra o Santos. Eu não gosto de me prender muito ao número frio ali, o 3-5-2, o 4-3-3, o 4-2-3-1. Acho que a gente tem que entender as dinâmicas, as funções de cada jogador em campo, que cada um pode entregar do ponto de vista tático, do ponto de vista físico, qual plano cada treinador vai ter, e menos essa questão se vai ser um 4-4-2, se vai ser um 4-3-3. Eu não acho que isso defina o jogo, Tiras. De verdade, eu não acho que isso vai definir o jogo, não. Até porque o jogo da linha não está bom. Bom dia. Após a expulsão do jogador do Corinthians, o São Paulo só conseguiu fazer um gol de bola parada em um time perdido em campo. Ridículo! Ou seja, talvez pro Antônio aqui, o tabu tá mantido, porque o gol foi bola parada. Tem muita gente, muito torcedor do São Paulo achando isso. Não, tinha que ter goleado, tinha que ter 10-0, porque ontem era o dia, sofreu demais. Que coisa, hein, Arnaldo? O tabu foi quebrado. Torcedores, calma. É que, assim, a Miri citou um pouco o que significa a questão da rivalidade, né? Então, eu acho que o São Paulo apanhou muito em Itaquera de diversas formas, inclusive um 6-1, né, Tironi? E a goleada você não se esquece. Então, com o time reserva do Corinthians, lembra daquela coisa toda? Então, o torcedor, agora, assim, o mais importante era vencer, né? Depois de 18 partidas e de quase 10 anos sem vitória no estádio, né? Às vezes, muitas vezes, jogos gigantes, como esses de tabu, finais, você ganha sem jogar bem, sem ser brilhante, sem ser... Aliás, a história está coalhada disso, né? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo contrário. O Corinthians foi campeão brasileiro pela primeira vez contra o São Paulo, em 1990. Ganhou 2 partidas de 1-0, né? O Corinthians do Nelsinho e o São Paulo do Telê. Para ser campeão brasileiro pela primeira vez, o Corinthians não jogou exatamente bem, de forma brilhante, de forma... Sabe? Ele jogou para ganhar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. E aquilo tinha um peso, e depois foi um alívio. O mais importante numa situação dessa é você vencer e virar a página. Isso o São Paulo fez. Essa coisa de... O São Paulo já teve goleadas sobre o Corinthians, várias, muito importantes, em que muitas vezes o rescaldo também não foi... Ninguém lembra direito. Você lembra daquele 5-1 no Pacaembu, Tironi? Que na estreia do Autuori, e a torcida do Corinthians invadiu o campo e tal. Cara, eu te garanto que o torcedor de São Paulo vai lembrar mais desse dia da quebra do tabu do que do 5-1 no Pacaembu, sabe? Então, assim, eu acho que as coisas... a exigência do torcedor de São Paulo, primeiro que o torcedor de São Paulo, esse que está muito menos, né? Do ano passado, o São Paulo quebrou 2 tabus, esse e um muito mais importante, gigante, da Copa do Brasil, concorda? Copa do Brasil inédita. E mais uma pílulazinha, devolveu aquele negócio lá do Tigre, que estava lá, falavam que tinha uma maldição, 2-0, ganhou de 2-0 do Tigre. Como o Caleri, que foi o personagem do jogo e da tua caneca, disse depois do jogo, essa turma do São Paulo está fazendo história em capítulos. O São Paulo também, se você for pegar, Tironi, contra o Flamengo... Meus amigos, agora é final, né? Falta pouco mais aí de 48 horas para a final da Supercopa da Copa do Brasil. E a expectativa é grande, né? Mineirão deve estar lotado. Veremos 2 torcidas em um estádio, sei lá, há quantos mil anos a gente não vê isso. Esperamos que isso seja uma evolução... para quem sabe no futuro a gente possa ver aí torcidas, né, no estádio, né? Por que não? Acho que tá na hora de evoluir como sociedade. Mas vamos falar de São Paulo. São Paulo começou a se preparar aí para a final da Copa do Brasil, a Supercopa no Brasil, né? Título que o São Paulo ainda não tem, por ser um torneio muito novo, né? Campeão do Campeonato Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, o prêmio é bem bacana. Vamos ver, né? Que São Paulo vai chegar aí pro domingo. Ainda tem mistério. Esperamos que a escalação seja um pouquinho diferente.
Talvez meio de campo mais reforçado e tal, vamos respeitar o adversário, né? Porque o Palmeiras é perigosíssimo, né? E o mundo ideal é você sair na frente no placar e não tomar gol. Aí você fala pro Marcelo 1x0, a partir de 1x0 já é campeão. É isso aí, essa é a ideia. Vamos ver o que o Carpini vai aprontar, né? Com relação ao Abel. O Rames Rodrigues ainda é dúvida para ir pro jogo, ou pelo menos para ficar à disposição. Essa é talvez a grande questão, né? Será que o Rames vai? Porque depois, se o Rames não for para esse jogo, eu já não sei mais o que esperar do Rames Rodrigues do São Paulo, né? Então é isso, o São Paulo já tem os desfalques já confirmados, que é o Igor Vinícius e o Nestor. E demais, ao que parece, todo mundo vai pro jogo, fica essa pequena dúvida, ou grande dúvida, de acordo com quem seja mais fã ou menos fã do Rames. E é isso, cara, e aí é saber quem serão os 11, né? A gente sabe alguns nomes assim, vai ter Rafael, vai ter Arboleda, vai ter Rafinha, vai ter Pablo Maiagson, vai ter Caleri. Vai ter Lucas e Rato, possivelmente. E aí o resto você começa. Será que o Luciano vai pro jogo? Será que vai vir com o Luiz Gustavo? Será que vai com o Galopo? O Ayrton na esquerda, beleza. Quem vai ser o outro zagueiro que vai jogar com a Arboleda? Vai ser o Diego Costa? Vai ser o Alan Franco? Vai ser o Ferrarese? Então assim, você ainda tem algumas dúvidas que só deverão aí ser descobertas aí pré-jogo, né? Mas é isso, é uma final de muita expectativa, porque o São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, mas o último jogo de São Paulo e Palmeiras no Alisson, São Paulo tomou um vareio do Palmeiras, 5x0, se não me engano. Bom nem lembrar também. O Palmeiras, quando jogou com seu time titular, não foi tão bem, no último jogo também não foi tão bem, mas jogou com um time misto para reserva. Apesar das reclamações do Abel com relação à data do jogo. Não dá nem pra reclamar, né? Porque o Abel poupou o time, né? Então, é isso. O Abel já começou o jogo, já começou a reclamação dele habitual. E agora vamos ver como é que Carpini vai se portar aí nesse primeiro grande desafio. Acho que não define nada, independente do resultado. É claro que uma vitória facilita o caminho do Carpini, né? A partir de então, uma derrota faz parte. O São Paulo ainda não perdeu no ano também, né? Mas é tudo de acordo com como é que o São Paulo vai jogar, né? São Paulo for amassado, vai ficar aquela, nossa, tem muito a melhorar. Se o São Paulo amassar, Carpini diferenciado. Assim vai, gente, é um tiro no escuro. Acho que é só quando a bola rolar que a gente vai ver o que vai acontecer. São dois times ainda que não estão no seu ápice físico, são dois times que devem mudar ao longo da temporada. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. É claro que a gente vai torcer bastante pro São Paulo ser campeão, porque seria mais um torneio na galeria. E é isso, cara, é isso. Não tem muito mistério não aí. A gente agora vai ficar de olho aí pra saber as novidades com relação às escalações. A relação do mercado da bola tá um pouquinho parado. Teve até um zoom do River Plate tem interesse no Caleri, mas o Caleri tem uma baita identificação com o São Paulo. E lá na Argentina uma baita identificação com o Boca Juniors, então a gente esquece a possibilidade dele ir pro River Plate, é nula. Né? O Jackson Mendes foi pro Elche da Espanha por empréstimo até o meio do ano, notícia importante. E é isso, São Paulo agora focado nesse jogo, na decisão, e você depois tem até abril aí pra acertar o time, quem sabe trazer uma ou outra peça. Então é isso, pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, e se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? O gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta, vou estar atualizado aqui para você ver. Vou clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá pra fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá pra ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo, que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!